Agora, os arqueólogos descobriram antigas gravuras rupestres na monumental Porta Machi da cidade de Mossul. Incluem 270 obras de 0 anos que representam cenas da antiga cidade de Nínive. Há apenas alguns minutos, os cientistas descobriram a antiga tumba do último rei, Anunnaki, uma descoberta que os deixou completamente aterrorizados. Esta incrível descoberta remonta a Noé, conhecido pelas histórias bíblicas, que agora parece ser um líder importante de uma cidade antiga antes de um dilúvio massivo. A tumba, no entanto, revelou muito mais do que o previsto, insinuando uma tecnologia alienígena inovadora. Curiosamente, os exploradores que descobriram a tumba desapareceram sem deixar rastro. Vamos analisar mais profundamente por que o último rei Anunnaki pode ter conexões extraterrestres mais fortes do que jamais imaginamos, e o assustador mistério que envolve o desaparecimento dos exploradores. Número 1. Descobrindo o Uruk do rei Gilgame. Agora pense na história do rei Gilgame e na antiga cidade que ele controlava. Se pudéssemos voltar no tempo até aproximadamente o ano 2700, nos encontraríamos bem no coração da civilização mesopotâmica durante o período dinástico inicial. Parece que poderíamos estar testemunhando a transmissão de algum tipo de tecnologia antiga. Provavelmente as pessoas se mudaram para a região, trazendo consigo novas ideias e habilidades. Este momento da história foi realmente importante porque muitas cidades-estado estavam começando a surgirem, toda a Mesopotâmia. Estes foram alguns dos primeiros lugares onde as pessoas viveram em uma sociedade complexa. Bem no meio de tudo isso estava Uruk, governada por Gilgame. Ele era mais do que um simples rei. Ele se tornou uma figura lendária cuja história de vida desbotou a linha entre a realidade e a mitologia. Uruk se destacou entre as cidades-estado de Sumir, localizadas ao longo do fértil rio Eufrates, no que hoje chamamos de Iraque. Este ponto é frequentemente ignorado em estudos profundos sobre a antiguidade. Imagine um próspero centro da cidade, cheio do burburinho dos mercados. A grandiosidade dos enormes templos e o famoso Muro de Uruk, supostamente construído pelo próprio Gilgame. Todos os designs são sinais geométricos e claros de que alguém os planejou e construiu de propósito. Era necessário muito esforço organizado para tais construções. Eles mostram não apenas a capacidade, mas também a forte vontade do povo de construir e melhorar sua cidade. Este antigo cenário revela muito sobre o povo de Uruk. Eles não eram apenas sobreviventes, foram inovadores e construtores que moldaram seu ambiente para adaptá-lo às suas necessidades. Seus feitos em arquitetura e planejamento urbano ainda são admirados. Hoje, evidentes nos restos de sua cidade. O fato de que pudessem organizar projetos de tão grande escala nos diz que estavam altamente coordenados e motivados, provavelmente por um líder poderoso que podia inspirar e mobilizar a comunidade. 2. A tecnologia. Pode não parecer impressionante para os padrões atuais, mas para sua época foi inovadora. A ideia de que poderiam ter estado utilizando técnicas avançadas ou conhecimentos de outros lugares não é descabida. Isso poderia significar que nossa compreensão dos avanços tecnológicos antigos é apenas a ponta do iceberg. Talvez essas primeiras civilizações fossem mais sofisticadas do que acreditamos e usaram seus recursos e conhecimentos não apenas para sobreviver, mas também para prosperar. Enquanto exploramos essas antigas cidades e suas lendas, não podemos deixar de nos perguntar sobre as pessoas que viveram lá. Como era a vida diária deles? Como gerenciavam seus recursos? Governaram seu povo e protegeram suas cidades de ameaças potenciais? As histórias de figuras como Gilgame enriquecem nossa compreensão dessas questões, proporcionando
uma combinação de conhecimentos históricos e míticos sobre a liderança e a cultura da época. Esses vislumbres de vidas antigas através de descobertas arqueológicas e histórias míticas, como as de Gilgamesh e Noé, oferecem um rico tapete do nosso passado, mostrando as complexidades e a profundidade da civilização humana, muito antes da era moderna. Eles nos desafiam a repensar o que sabemos sobre as capacidades e conquistas de nossos antepassados, fazendo-nos questionar não apenas sua história, mas também o legado que deixaram para que as gerações futuras o redescubram e reinterpretam. Uru não era apenas uma cidade qualquer. Foi um titã da cultura, dos negócios e da inovação, responsável por muitas novidades na civilização humana, incluindo o desenvolvimento da escrita cuneiforme. No entanto, é preciso se perguntar como era realmente a vida cotidiana sob o governo do rei Gilgamesh. Imagine um líder que não era simplesmente um homem comum e corrente, mas era visto como quase divino e acreditava-se que era crucial para o bem-estar e o sucesso de seu povo. Número 3. Sob sua direção, Uru não apenas melhorou, mas floresceu até se tornar um importante centro de devoção religiosa, especialmente para o culto a Inanna, uma divindade superior no elenco religioso sumério. Durante a época de Gilgamesh, Uru era o epítome da excelência suméria em construção, planejamento e estrutura comunitária, cheia de uma população que se orgulhava de sua condição de uma das cidades mais grandes e importantes daquela época. Durante seu tempo como rei, Gilgamesh foi provavelmente o principal homem no comando, gerenciando a administração da cidade, os eventos religiosos e as operações militares para manter seguros os interesses de Uruk. Seu governo provavelmente impulsionou a construção de grandes projetos que, além de fazer a cidade parecer majestosa, também a tornaram mais forte. Esses projetos ajudaram a garantir que Uruk fosse lembrada como um ator-chave na história antiga. Se alguém estivesse simplesmente buscando um reflexo básico do que os humanos podem alcançar, poderia perder completamente a dimensão completa do que foi realizado aqui. As pesquisas e descobertas em andamento sugerem que há um interesse renovado em compreender as coisas incríveis que nossos antigos predecessores conseguiram fazer. Ao aprofundar-se na história, o rei Gilgamesh emerge como uma interessante mistura de lenda e realidade, que continua a intrigar tanto historiadores quanto arqueólogos. A linha entre herói lendário e figura histórica muitas vezes não é clara. No entanto, há uma série de indícios arqueológicos que sugerem que Gilgamesh realmente existiu no antigo mundo mesopotâmico. Tomemos como exemplo a lista de reis sumérios. Este documento não é apenas um simples registro da história. Combina fatos históricos com contos de deuses e heróis, enumerando os governantes de Sumer e quanto tempo governaram. Curiosamente, Gilgamesh é mencionado nesta lista. Seu nome, que aparece junto a outros governantes, sugere que ele realmente poderia ter sido um rei real, não apenas um personagem de histórias antigas. 4. A existência de várias versões. Esta lista, encontrada em diferentes lugares e em diferentes épocas, enfatiza o quão importante era para os sumérios acompanhar seus líderes. E Gilgamesh desempenhou um papel importante em sua história registrada. Ao aprofundar-se nas estruturas antigas dos Uruks, estas poderiam revelar respostas de sabedoria perdida com o tempo. Seguindo as pegadas históricas de Gilgamesh, também há evidência física, como inscrições e artefatos. Imagine descobrir uma tábua ou um selo cilíndrico com o nome de Gilgamesh. Esses elementos não nos dão uma história completa de seu reinado, mas indicam que ele foi reconhecido como governante. Essas peças, encontradas em antigos sítios sumérios, apoiam a ideia de que Gilgamesh foi lembrado não apenas como um herói mítico, mas também como uma figura icônica de sua cultura. Mas aqui está a parte complicada.
separar o homem real das histórias lendárias sobre Gilgamesh. É como tentar desatar uma corda fortemente amarrada. A evidência arqueológica que temos não detalha sua vida nem enumera seus feitos de maneira exaustiva. Em vez disso, nos oferece fragmentos, deixando-nos a questionar sobre os detalhes reais de seu governo. Essa falta de registros históricos detalhados torna Gilgamesh uma figura particularmente esquiva, envolta na névoa dos tempos antigos. Esse escasso registro histórico torna difícil saber exatamente quem foi Gilgamesh e o que ele fez. Embora as evidências, como tábuas e inscrições, nos deem pistas, não mostram uma imagem completa. Deixam muitas perguntas sem resposta, o que alimenta debates contínuos entre os acadêmicos sobre o alcance de sua influência e a verdadeira natureza de seu legado. Ele era tão poderoso e sábio como sugerem as lendas? Ou as histórias se tornaram maiores e mais elaboradas com o tempo? A fascinação por Gilgamesh não reside apenas em sua potencial existência histórica, mas também no que ele representa sobre a cultura e a época em que viveu. Em sua história, em parte lenda, oferece uma janela para como os povos da antiga Mesopotâmia viam seus líderes e seu mundo. Eles viam seus reis como figuras maiores que a vida e que eram fundamentais para sua sobrevivência e sucesso. Essa visão tem persistido ao longo de milênios, influenciando como interpretamos e valorizamos a liderança e as conquistas antigas na atualidade. Explorar a vida e a época de Gilgamesh nos permite reconstruir uma imagem mais ampla da vida Suméria antiga. Nos ajuda a compreender seus valores, seus desafios e seus triunfos. Cada nova descoberta neste campo adiciona uma peça ao quebra-cabeça, formando gradualmente uma imagem mais clara de como essa civilização conseguiu alcançar tanto. É um lembrete da complexidade da história humana e da profundidade do nosso passado compartilhado, que nos convida a continuar olhando, questionando e explorando. Número 5. As provas. Conseguimos reunir sobre a epopeia de Gilgamesh, oferecem alguns vínculos interessantes entre o que poderia ser uma história verdadeira e o que parecem contos fantásticos. A história de Gilgamesh está registrada em tábuas de argila usando a escrita cuneiforme, um método de escrita antigo inventado pelos inteligentes sumérios. Esta história não é apenas outro velho mito, nos remonta a cerca de 2100, a terceira dinastia de Ur. Embora suas raízes sejam ainda mais profundas em poemas sumérios mais antigos sobre Gilgamesh, os estudiosos modernos conseguiram esta história quando os arqueólogos do século XIX descobriram partes dela nas ruínas da Biblioteca de Nínive. Imagine tentar montar um quebra-cabeça com peças de argila antigas, onde cada peça oferece um pequeno vislumbre de uma história profunda e comovente. Claro, algumas partes sempre faltam, mas o que resta realmente mostra a imaginação ilimitada e o espírito duradouro das pessoas daquela época. Agora vamos falar sobre o próprio Gilgamesh. Ele não era um rei qualquer, descrito como 2/3 deus e 1/3 ser humano. Foi retratado como super forte e incrivelmente corajoso, muito mais do que as pessoas normais e até mesmo outros heróis lendários. Sua vida, conforme contada na epopeia, está cheia de aventuras selvagens e buscas por fama duradoura. Por exemplo, tomemos sua expedição à floresta de cedros para lutar contra um baba. É mostrado como um exemplo clássico de seus atos heróicos. No entanto, é a morte de seu amigo próximo, Enkidu, que realmente vira tudo de cabeça para baixo, enviando-o em uma busca desesperada por uma maneira de viver para sempre e fazendo-o enfrentar a dura verdade de que todos devemos morrer algum dia. Número 6. A amizade entre Enkidu e Gilgamesh é descrita como incrivelmente transformadora. Enkidu foi criado pelos deuses a partir do barro do selvagem, especificamente para dar algum sentido à exagerada arrogância de Gilgamesh. Enkidu,
passa de ser um homem selvagem a se tornar o melhor amigo de Gilgame. Sua amizade é uma grande parte da história e mostra como os laços fortes com os outros realmente podem mudar uma pessoa e gerar grandes revelações sobre a vida. E quem somos nós? Em essência, a epopeia de Gilgame trata de temas pesados, como o desejo implacável de reconhecimento e a busca por uma forma de evitar a morte, apenas para perceber que a morte é uma parte da vida da qual não se pode escapar. A história realmente destaca o valor das amizades e como elas ajudam a moldar nossa compreensão e aceitação do ser humano. Ao longo desta vasta história, encontramos alguns dos encontros mais dramáticos entre pessoas e deuses que você encontrará em qualquer história ancestral. As aventuras de Gilgame não se tratam apenas de sua bravura e sua busca pela vida eterna. Aprofundam em como as pessoas e os deuses interagem na cultura da antiga Mesopotâmia. Considere seu encontro com Utnapishtim, a versão antiga de Noé, que sobreviveu a uma inundação massiva. Porque um deus lhe indicou que construísse um barco. Este encontro não se trata apenas de sobreviver a um desastre. É um momento crítico para Gilgame. Ele tem a missão de encontrar a resposta para viver para sempre. E aqui está a prova de Utnapishtim, de que os deuses podem permitir que alguém escape da morte. A história do Grande Dilúvio não é apenas uma história emocionante. Mostra os deuses tomando grandes decisões sobre quem viverá ou morrerá. O que reflete o quão poderosos se acreditava que eram esses seres divinos nos mitos mesopotâmicos. As interações de Gilgame com os deuses ao longo da história realmente destacam as opiniões dos antigos mesopotâmicos sobre o universo. Por exemplo, a Enkidu, que foi literalmente criado por uma deusa porque os deuses sentiram que Gilgame precisava relaxar um pouco. Depois a Ishtar, a deusa do amor e da guerra, que fica muito irritada quando Gilgame a rejeita. Sua resposta é enviar um touro divino para causar o caos como vingança. E não se esqueça de Jumbaba, o temível protetor da floresta de cedros que o deus Enlil colocou lá. Número 7. A Batalha com Jumbaba. Não é apenas uma cena de luta incrível, é uma história complexa sobre os desejos humanos que colidem com o que os deuses querem. À medida que descobrimos as histórias de Gilgame, tentamos encontrar o verdadeiro homem por trás dos contos lendários. Deuses e heróis da desconhecida Mesopotâmia na epopeia de Gilgame. Os deuses estão sempre observando e frequentemente intervindo. Seja criando seres como Enkidu ou lançando obstáculos como touros celestiais no caminho. Os deuses da antiga Mesopotâmia estão profundamente entrelaçados com o destino dos heróis e dos humanos igualmente. Essa interação constante entre a vontade divina e a ambição humana é um tema recorrente que mostra até que ponto as pessoas daquela época acreditavam que suas vidas e destinos eram influenciados pelos caprichos de seus deuses. Esses contos, embora cheios de elementos fantásticos, oferecem uma janela para como os antigos sumérios viam seu mundo. Um lugar onde os humanos e os deuses interagem constantemente com os humanos, muitas vezes lutando para compreender seu lugar em um universo governado por forças tão poderosas. Gilgame parece ter o deus do sol constantemente ao seu lado, dando conselhos como se não tivesse nada melhor a fazer do que guiar os heróis na terra. Está bastante claro que os deuses estão incomumente envolvidos, até mesmo a mãe de Gilgame, Ninsun, que não é uma das deusas de primeiro nível, também se envolve para inclinar a balança a favor de seu filho. Isso desfoca as linhas entre os humanos normais e seus poderosos amigos deuses no céu. Quando você olha mais de perto a antiga Mesopotâmia, encontra os Anunnaki, um grupo de deuses que aparecem muito nos contos sumérios e acádios.
Eles parecem ter um status VIP, mas nem sempre está claro o porquê, da perspectiva atual. Número 8. Os Anunnaki. Assumindo papéis como o Sol, a Lua e Vênus, deram uma importância sagrada a esses corpos celestes, sugerindo uma conexão estreita entre o que acontece no céu e as ações dos deuses. Os sobreviventes de desastres geralmente se dividem em dois grupos, aqueles que simplesmente tiveram sorte e aqueles que previram e se prepararam. É razoável pensar que alguém, em algum lugar, pode ter previsto esses desastres. As teorias sobre acontecimentos catastróficos na Terra estão por toda parte. Com a teoria do cataclismo de Nibiru e as ideias de Randall Carlson sobre desastres recorrentes em destaque, ambos parecem ansiosos para preencher as lacunas do nosso conhecimento com seus cenários dramáticos. A teoria do cataclismo de Nibiru fala de um planeta rebelde chamado Nibiru, que supostamente visita nosso sistema solar a cada 3.600 anos, provocando tal, através de sua poderosa atração gravitacional. Esta teoria se baseia em grande medida em escritos antigos para apoiar suas afirmações de distúrbios dramáticos por parte deste visitante do espaço exterior. Em contraste, Randall Carlson apoia sua teoria com evidências sólidas da geologia e da astronomia. Sugere que os desastres naturais como colisões de cometas, erupções vulcânicas e eras do gelo são as verdadeiras razões por trás das mudanças dramáticas na Terra. Carlson, um geólogo autodidata e entusiasta da mitologia, acredita que esses fenômenos naturais têm moldado nosso planeta há muito tempo. Enquanto a teoria de Nibiru atribui todo o caos global a um único planeta mítico rebelde. Não se pode deixar de perguntar se há alguma verdade na conexão entre os desastres da Terra e o chamado Nibiru. Deve ter havido algo que causou as mudanças notáveis no clima que observamos. O próprio nome, Nibiru, profundamente enraizado na mitologia antiga, não só remonta à fascinação pelas estrelas, mas também nos faz pensar em como as culturas antigas entendiam e se relacionavam com o universo ao seu redor. Esta mistura de deuses com assuntos humanos, seja Chamas atuando como conselheiro celestial ou Ninsun se intrometendo em nome de seu filho, mostra a natureza intrincada e pessoal das interações humanas divinas nessas histórias antigas. Número 9. O papel dos Anunnaki. Nessas narrativas, que evoluem de intervenções divinas diretas para representações celestiais simbólicas, ilustra a evolução da compreensão da divindade. Essa transformação de participantes ativos nos assuntos humanos para representações no céu noturno mostra uma mudança cultural na forma como as pessoas viam a influência e a presença do divino em sua vida diária. No que diz respeito à sobrevivência, a distinção entre aqueles que tiveram sorte e aqueles que estavam preparados sugere uma compreensão mais profunda da resiliência e da previsão. Nos tempos antigos, a capacidade de prever e se preparar para desastres diz muito sobre as habilidades de observação e planejamento das civilizações passadas. Discutir teorias como as visitas catastróficas de Nibiru ou o padrão de cataclismos naturais de Carlson nos convida a refletir sobre como interpretamos os sinais do passado e do presente em nossa tentativa contínua de compreender o mundo natural e nosso lugar dentro dele. Essas teorias, embora preencham lacunas em nosso conhecimento, também nos desafiam a considerar a exatidão e as origens de nossas narrativas históricas e científicas. À medida que essas discussões se desenvolvem, não apenas enriquecem nossa compreensão dos mitos antigos, mas também nos conectam mais profundamente com o eterno esforço humano de dar sentido ao imprevisível e muitas vezes caótico mundo natural. Se olharmos mais de perto para os antigos sumérios, parece que eles estavam sempre no processo de redescobrir as coisas, tentando unir conhecimentos do passado
Existe uma tendência moderna de pensar que estávamos a anos-luz de nossos antepassados. Em inteligência e tecnologia, Nibiru, vinculado ao deus Marduk, que era uma figura importante na cena religiosa babilônica, simbolizava o poder, a santidade e a forma como as coisas são ordenadas no universo. Esta conexão aponta para o papel importante de Nibiru nos escritos religiosos e sua influência crítica na astronomia e nos sistemas de calendário babilônicos. Aos olhos dos babilônios, Nibiru não era uma estrela qualquer. Era o zênite da eclíptica, que indicava a posição do solstício de verão. Este ponto não foi escolhido ao acaso. Foi crucial para manter seu calendário, o que, por sua vez, afetava o momento em que prontavam culturas e celebravam festivais religiosos. Os observadores de estrelas babilônicos confiavam em seu conhecimento de onde Nibiru estaria. Para estabelecer o momento de plantar sementes e celebrar os deuses, fazendo desses caminhos estelares uma parte central da vida diária, explorando como os deuses estavam profundamente envolvidos nas vidas humanas, moldando os destinos das civilizações antigas. Os mitos celestiais ocultos que transformaram Faeton, as histórias de Nibiru na Mesopotâmia e Faeton na mitologia grega, são interessantes porque mostram como as culturas antigas tentaram compreender o universo. Acreditava-se que Faeton, vinculado ao deus Sol Hélio, conduzia a carruagem do Sol pelo céu. Tanto a história de Nibiru quanto a de Faeton enfatizam os papéis importantes que as estrelas e os planetas desempenharam na compreensão antiga do tempo e do espaço. Número 10. O livro de Zecharia Sitchin. O 12º planeta, que veio à tona em 1976, misturou mitos antigos, astronomia e ideias sobre extraterrestres em uma história tão cativante quanto controversa. Sitchin apresentou ao mundo Nibiru, um planeta oculto que, segundo ele, atravessa nosso sistema solar em uma órbita muito alongada a cada 3.600 anos. Mas de onde ele tirou uma ideia tão absurda? Segundo ele, tratava-se de antigas tábuas cuneiformes sumérias, que ele interpretou como a documentação deste 12º corpo celeste, se contarmos o Sol e a Lua. Essa fascinação por vincular os mitos antigos com as descobertas astronômicas muitas vezes ofusca explicações mais simples, optando em vez disso por uma narrativa que sugere que nossos antepassados tinham conhecimentos cósmicos que poderiam até mesmo superar o conhecimento atual. As interpretações de Sitchin e seu empenho em conectar padrões celestes com atividade extraterrestre geram ceticismo, particularmente entre a comunidade científica, que busca provas mais sólidas do que leituras especulativas de textos antigos. O apelo duradouro de unir inscrições antigas e eventos celestiais fala de uma mistura de nostalgia pelo passado e curiosidade pelo cosmos. Reflete nosso desejo contínuo de descobrir uma história mais grandiosa entre as estrelas, uma em que os humanos não sejam apenas habitantes da Terra, mas participantes de um vasto drama interestelar. Se essas conexões são válidas ou são simplesmente produtos da nossa imaginação, elas alimentam uma narrativa que continua encantando e, em algumas ocasiões, desviando aqueles que buscam compreender nosso lugar no cosmos. Essa narrativa não se trata apenas de compreensão, trata-se de pertencimento. Aproveita uma necessidade profundamente enraizada de nos sentirmos parte de algo maior do que nós mesmos, de acreditar que nossos antepassados não estavam apenas sobrevivendo, mas que estavam conectados a um universo cheio de maravilhas que apenas começavam a ser redescobertas. Através de contos de deuses como Marduk e fenômenos celestiais como Nibiru, os povos antigos criaram uma visão de mundo que entrelaça sua vida diária com os movimentos dos corpos celestes. Essa combinação do divino e do astronômico, em histórias desde a Suméria até a Babilônia, mostra um nível sofisticado de compromisso com os céus.
algo que vai além da mera observação, em direção a uma interação mais profunda, quase pessoal, com o cosmos. Não se tratava apenas de rastrear estrelas com fins práticos, como a agricultura ou a navegação. Também se tratava de compreender seu lugar em um cosmos cheio de deuses e poderes que controlam tudo, desde o sol nascente até a mudança das estações. À medida que aprofundamos nas camadas da história e decodificamos, as escrituras antigas lembraram que nossa busca para mapear os céus e dar sentido aos sinais celestiais não é nova. É uma busca que tem cativado os humanos por milênios. Desde as planícies da Mesopotâmia até os observatórios modernos que exploram as profundezas do espaço. Número 11. A grande ideia de Sitchin. Gira em torno dos Anunnaki, um grupo de extraterrestres avançados de um planeta distante chamado Nibiru. Ele acredita que chegaram à Terra há cerca de 450 anos. Segundo sua teoria, esses extraterrestres não vieram simplesmente de visita. Na verdade, criaram os primeiros humanos modificando seus genes para ajudá-los a extrair ouro. Sitchin diz que essa extração de ouro foi crucial para a construção da humanidade, para o planeta natal do extraterrestre. Ele também afirma que esses ancestrais alienígenas ensinaram as habilidades espaciais inteligentes aos sumérios, como conhecer o caminho de Nibiru. Sitchin teve a ideia de que Nibiru passa a cada 3.600 anos, baseando-se em sua própria leitura de como os sumérios contavam e pensavam sobre o tempo. Número 12. NASA. Normalmente não se envolve em conversas apocalípticas. Deu um passo em comum para um grupo científico. Abordou de frente essas alegações do fim do mundo. A agência espacial foi clara. Não há evidências de que Nibiru exista, nem ameaças iminentes do espaço. Se um planeta tão massivo estivesse se aproximando de nós, muitos profissionais e amadores que passam as noites explorando os céus já o teriam visto. Mesmo as buscas exaustivas da NASA no espaço, utilizando ferramentas como o explorador de levantamento infravermelho de campo amplo, não encontraram nada que se assemelhe ao suposto Nibiru. Entra Randall Carlson, um geólogo autodidata, que se concentra nos grandes desastres que remodelaram repetidamente nosso planeta. Ele se aprofundou nos registros geológicos da Terra e encontrou evidências de grandes mudanças dramáticas, como mudanças repentinas no clima, enormes inundações e impactos de cometas. Sua pesquisa oferece uma visão detalhada da história da Terra e de como esses grandes eventos impactaram as civilizações humanas. Isso levanta um ponto interessante. Se Nibiru fosse real, poderia se encaixar nesse padrão de desastres. Alguns poderiam se perguntar se sua órbita longa e prolongada poderia se sincronizar com esses tempos devastadores, talvez até provocando-os ao arrastar cometas ou outras rochas espaciais em nossa direção. Ainda assim, a maioria dos cientistas vê esses grandes eventos como parte dos processos naturais da Terra e de fenômenos espaciais conhecidos. Os grandes impactos de asteroides, as erupções vulcânicas gigantes e as mudanças entre eras glaciais são reconhecidos como partes da história dinâmica da Terra, atribuídas a causas naturais mais do que à influência de algum planeta invisível. O debate em curso entre teorias marginais como Nibiru e estudos científicos sérios sobre a história dos grandes distúrbios da Terra mostra até que ponto os humanos estão intrigados pela ideia de catástrofes cósmicas. Revela nosso profundo interesse nas forças que moldaram e continuam a afetar nosso planeta. Enquanto um lado desta discussão se inclina para o âmbito dos mitos e da ciência pouco sólida, o outro lado trabalha arduamente, utilizando métodos comprovados em geologia e astronomia para descobrir o que realmente faz nosso mundo funcionar. Essas duas abordagens destacam nossa busca contínua por compreender os grandes acontecimentos